andropausa, ela é um distúrbio que acomete especialmente homens, é isso mesmo, acima de 50 anos, e pode causar diminuição da libido, disfunção erétil, cansaço, perda de massa muscular, entre outros sintomas, tendo isso em mente, né? O Datafolha, em parceria com Eli Lilly, realizou a pesquisa de conhecimento aí dos homens brasileiros sobre a andropausa. E a pesquisa mostrou que quanto mais velhos, menos preocupados com os sintomas decorrentes aí do avanço da idade são os homens aí. Infelizmente, 52% dos brasileiros entre 40 e 49 anos demonstram ter alto nível de preocupação com a andropausa. Já entre os homens com mais de 60 anos, a maioria, 47%, se diz pouco preocupada com a andropausa, apesar de reconhecerem em si mesmo de 3 a 4 sintomas, 27% aí. Então, nada melhor do que conversar com quem sabe do assunto. Isso aqui com o doutor Luiz Otávio, também coincidentemente com o nome, com o do cavalo. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Eu acho que o senhor podia começar explicando para a gente direitinho o que é realmente a andropausa. Isso aí é muito importante, Carol. Na realidade, o nome andropausa, apesar dele ser reconhecido mundialmente, ele não existe. Porque o homem, a mulher, ela para de produzir estrogênio. Então, ela tem a menopausa. Isso. O homem não para de produzir o androgênio, a testosterona. O que acontece é uma diminuição da produção em alguns homens a partir dos 50 anos de idade. Entendo. Então, a andropausa verdadeira, que é você parar de produzir hormônio, é só quando nós induzimos, por exemplo, em alguns tipos de câncer de próstata que a gente dá remédio. Mas no envelhecimento não existe a andropausa, existe um hipogonadismo, uma diminuição. No Brasil a gente usa o termo DAEM, que é distúrbios androgênicos no envelhecimento masculino, onde pode haver uma baixa. Então a gente considera que a cada década de vida pode se diminuir em torno de 10 a 12% o valor da testosterona no sangue. Do hormônio, no caso? Do hormônio testosterona. Agora, tem algum candidato forte a essa diminuição que não esteja enquadrado apenas na questão da idade, né? Porque a gente, pela pesquisa que a Carol citou, para quem tem mais de 60, né, há uma diminuição mais rápida desse hormônio, mas existe algum perfil de candidato que pode ser acometido por essa diminuição, que não esteja enquadrado só no fator idade? Não, sim, existe o que nós chamamos, a gente vai falar muito de hipogonadismo. Hipogonadismo seria a baixa da testosterona. Então, o hipogonadismo ele está relacionado com várias condições clínicas. Tem uma coisa que nós chamamos de síndrome metabólica, que é quando o homem ou a mulher tem uma cintura abdominal, no caso do brasileiro, acima de 102 centímetros, a presença de um dos fatores, diabetes, hipertensão, aumento de triglicéridos, colesterol. Então, todos esses fatores estão relacionados com a baixa de testosterona. E é um ciclo vicioso, quer dizer, quem tem obesidade tem mais tendência a ter uma baixa de testosterona. E quem tem baixa de testosterona tem tendência a ficar mais obeso. Então, todos esses fatores se interligam com a testosterona como fator de risco. Então, se nós controlarmos a diabetes, nós melhoramos a testosterona. E se nós controlarmos e repusermos a testosterona, nós melhoramos o diabetes. E em todas essas condições que a gente vai falar. E essa reposição hormonal aí da testosterona, como que ela é feita, assim, esse acompanhamento, quando que tem que ser visto, como que se percebe essa baixa aí da testosterona no homem? O interessante, que inclusive essa própria pesquisa mostrou, é que muitos dos homens, eles já ouviram falar andropausa, mas quando você pede para falar o que é andropausa, eles não sabem. Né? Então já ouviram a palavra. Sabe que é algo que o homem vai ter ou pode ter. E aí é muito interessante porque a mulher, ela começa a ir ao ginecologista desde cedo. Certo. Então ela se acostuma a ter um médico cuidando dela, ao contrário do homem. O homem, em geral, quando vai ao urologista é depois dos 45, ou porque 50. Está passando mal. Ou porque está passando mal. Então ele não tem esse hábito de conversar com alguém sobre trocar uma ideia. Então o que acontece com o homem? Muitas das vezes eles têm esses sintomas que você falou. A gente divide, na realidade, os sintomas do hipogonadismo em sintomas sexuais e não sexuais. Então, os sexuais, diminuição de libido, que é desejo sexual, dificuldade de ereção, dificuldade de orgasmo, diminuição de ereções matinais. Isso tudo podem ser sinais e sintomas
sexuais. E Certo. Mas no caso, os casos isolados, por exemplo, às vezes um indivíduo está cheio de dívida, a cabeça não está para aquilo, aí acontece todas essas consequências que o senhor citou. Exatamente. Aí, né? A perda da libido, a questão da ereção e etc. E isso não necessariamente quer dizer que é o problema do hormônio. Não necessariamente, mas esse aqui é o problema. O homem acha que isso é devido ao envelhecimento. Ele fala, não, isso é normal com a idade, e não procura ajuda. E na realidade isso pode ser normal, entre aspas, com o envelhecimento. Isso pode ser simplesmente por estresse, pode ser por irritação, pode ser por dia a dia, mas pode ser por baixa de hormônio. E o homem não sabe disso. E ele entende que é normal, por isso essa não preocupação aí. Isso é normal, vai acontecer com todo mundo. E é nessa pesquisa, então, o que você mostra? O cara mais jovem, quando ele acha que isso não pode acontecer com ele está mais preocupado. E o cara mais velho, que acha que isso é normal, ele não se preocupa. Porque ele acha que é normal da idade. E é claro que é normal da idade a diminuição da testosterona. Mas se isso está levando à diminuição de qualidade de vida, a gente tem o que fazer. Porque além dos sintomas sexuais, a gente tem os sintomas não sexuais. Irritabilidade, cansaço, sonolência, perda de massa muscular. Então, isso acontece com ou sem a baixa da testosterona. Mas o que acontece é que o homem não procura o médico. Ele acha que, não, deixa assim mesmo e fica. Quer dizer, daqui a incidência do hipogonadismo varia em vários estudos da literatura, que vai de 15% a 40%. Isso quer dizer o quê? Vamos colocar aí uma média de 25, 30. Dos homens que têm esses sintomas, 25 a 30 o problema é hormonal. O resto não. Mas esses 25 a 30, a gente repondo a testosterona, nós resolvemos o problema. Já os tiram dessa classe. Exatamente. E qual seria a idade certa? Quando que um homem deve procurar um urologista para poder observar? Ou tem que esperar ter algum sintoma desse para poder ir? Ou pode estar fazendo um tratamento, algo pré, para evitar isso? Então, assim, aí são duas coisas, Carol. Em relação à saúde do homem, o que a gente recomenda é que o homem, a partir dos 40 anos, se tiver história familiar de câncer de próstata, e 45, e se for negro, onde o câncer de próstata é mais agressivo, se não a partir dos 45 a 50, ele deve procurar o urologista para controle de próstata. Sim. Obrigatoriamente sem sintoma nenhum, porque o câncer de próstata não dá sintoma. Então, nessa oportunidade do controle com o urologista, então, ou o paciente se queixa, ou nós vamos perguntar para o paciente em relação aos sintomas. Se o homem não tem sintoma, eu não estou autorizado a dar testosterona. Então, o meu tratamento, ele se baseia em um nível de testosterona baixo no sangue, aliado a todos esses sintomas que a gente está falando. Isso é detectável, então, por um exame de sangue simples? Exatamente. A gente vai dosar. Tem 2 ou 3 tipos de testosterona que a gente usa para melhorar o nosso diagnóstico. Então, a gente pede uma dosagem de hormônios e vamos ver se essa testosterona está baixa ou não. O senhor não trouxe nenhum equipamento para tirar sangue nosso? Você não está com cara de porque nós dois já nos 40, então... Porque já estamos nos 40. Então. É verdade que eu tenho andado meio quando cansado. O senhor falou assim... Não, 40, um olhou pro outro. Tipo, a gente ainda não precisa ir. Doutor, é verdade que eu estou andando... Mas vocês estão nos 60% que não tem mais. Mas eu estou andando meio cansado, tenho rendido pouco em algumas coisas, então eu estou andando meio cansado, porque eu estou apresentando um programa no rádio que todo dia às 6 da manhã, então eu acordo muito cedo, ainda não acostumo e durmo muito tarde. Então o problema é que eu estou dormindo pouco. Tá certo. Ele já deu o diagnóstico dele. Ele já falou, já justificou. Aqui, já podemos lançar um novo quadro aqui no De Tudo Um Pouco. Esta é sua vida. Mas, doutor, um dos maiores problemas que a medicina, de uma forma, enfrenta é a automedicação. Quando o cidadão, por exemplo, está vivendo ali essa disfunção erétil, ele já não tem aquele poder mais de ereção ali. Aí ele não vai procurar um médico. Compra o remedinho azul. Ele vai lá e já compra o remedinho azul, vai lá no Dr. Google e se resolve. O que isso pode causar, uma vez que a gente pode imaginar que ele está com essa baixa de testosterona? O que isso pode ocasionar? Quais as consequências dessa automedicação? Eu fico bem claro que eu nunca comprei o remedinho azul, não, tá? Você que está dizendo. Não, ele ganha de um tio. Você não compra, não, ele ganha do tio. Boa. Bom, aí, Sérgio, a gente tem que fazer... Se ele ganhar, foi do primo. Aí a gente tem que fazer uma distinção, porque isso é uma confusão muito grande no consultório. Uma coisa é diminuição de desejo, diminuição de libido. Isso é a vontade de ter relação.
A outra coisa é a dificuldade da ereção, que é quando o cara pode ter a vontade, mas não consegue a ereção. Então, os comprimidinhos azuis, como você fala, é para ereção. Esses medicamentos não melhoram o libido, não melhoram o O desejo. comprimido azul não tem nada a ver com o desejo. Com o desejo. Pois é, não. mas no caso... Sim, mas aí no caso, se ele pode ter a vontade... E ele não tá lá, consegue. Aí ele vai lá e vai comprar um Isso. comprimidinho azul. Ele vai melhorar. Se o problema for desejo, não vai resolver. Sim, mas aí ele está resolvendo ali uma questão paliativamente. Da ereção. Da sem ereção dúvida. só. É. Mas a baixa hormonal continua, ele está Exatamente. perdendo. Porque na realidade, assim, então são duas coisas. O homem, e vem muito a parte psicológica. Sim. O que acontece? A diminuição de desejo, ela pode ser refratária ao problema de ereção. Vamos supor, o cara tem um problema de ereção, não está conseguindo. Tá? O que o subconsciente faz? Se você desejar muito uma coisa que você não consegue, você vai sofrer mais. Então o subconsciente diminui o desejo, do ponto de vista psicológico e não hormonal, para que essa pessoa sofra menos. Tá? Então, é claro que existe alteração hormonal. E a baixa de testosterona também pode prejudicar a ereção. Então, são duas coisas separadas que se imbricam. Então, deixa eu dar um recado aqui, se eu continuar falando, para as irmãs que são casadas, estão nos acompanhando aqui. A irmã que tem orado muito pelo marido, né, que diz que isso nunca aconteceu comigo, né, é só mandar o marido procurar o Dr. Luiz Otávio, o urologista, que ele vai poder encaminhar direitinho com o hormônio, né, doutor? Isso não é automedicamento, não resolve. Não, isso daí, já na verdade, é muito importante. Automedicação. Eu ia até, Porque dentro disso, que eu ia perguntar, o senhor falar da relação da esposa com o marido num processo desse. Então assim, o que acontece? Aí, quando a gente tem uma coisa muito interessante, que existe a disfunção da ereção, existe a ejaculação precoce. Quando o homem tem ejaculação precoce, em geral a mulher fica com raiva do marido, porque acha que ele não está se cuidando para que ela tenha o prazer. Está preocupado com ela, com o prazer dela. Então ela, em geral, fica com raiva do marido. A disfunção erétil, o cara não consegue. Em geral, a mulher fica com pena do marido. E ele fica com raiva dele E mesmo. ele entra num processo de autofrustração, diminui a confiança, ele entra na relação e o que acontece em termos de casal? O homem acaba se separando da parceira, evitando momentos de intimidade. Porque, em geral, o momento de intimidade vai gerar o quê? Vai relação, vai dar um beijinho e acaba numa relação sexual. Se ele tem dificuldade e ele não consegue, é o que nós chamamos de evitância. O homem começa a evitar a parceira. E aí ele se afasta da parceira. Aí vai dormir mais tarde, ou vai dormir mais cedo, ou vai beber com os amigos. Enfim, arranja uma desculpa para não ter os momentos de intimidade. Então essa é uma disfunção, vamos dizer, emocional. Emocional. Não, que pode estar baseado Ligado numa ao coisa físico. orgânica. Sim. Tá? Eu sempre digo nas minhas aulas, você tem a disfunção erétil orgânica, psicológica pura, mas você não tem a orgânica pura, porque a partir do momento que o homem tem um problema orgânico, ele desenvolve uma parte psicológica em si. Então você tem a Que é psicológica... agregado aí, né? Exatamente. É o efeito psicossomático ao contrário, no caso. Exatamente. E aí vem a parte hormonal. Então, são duas coisas que se brincam. Então, quando o homem chega no consultório com uma queixa de disfunção de ereção ou disfunção de libido, obrigatoriamente nós temos que pedir as dosagens de hormônios. Se os hormônios estão normais, então eu vou tratar só a parte da ereção e, eventualmente, até uma terapia sexual. Se os hormônios estão baixos, então eu vou repor o hormônio e, às vezes, só com essa reposição eu melhoro também a ereção, sem precisar dos comprimidinhos. Às vezes eu vou repor o hormônio, melhora o desejo, mas não melhora totalmente a ereção. Aí, então, eu associo o medicamento. Então nós podemos dizer que não é o cão que é o melhor amigo do homem, é o urologista que é o melhor amigo do homem. Eu queria até perguntar para o senhor, né? Né? Eu queria até perguntar para o senhor, né, com relação até à questão da pesquisa. Os homens mais velhos vão realmente preocupando menos. Mas o que essa falta de preocupação pode levar, num todo, não só fisicamente, mas psicologicamente? Pessoa mais velha, isso é normal, não vou cuidar. Até que ponto que isso pode, qual o tipo de consequência que pode afetar a vida da pessoa? Tá, então assim, a parte sexual do casal, na realidade, é uma opção do casal. Se o casal opta por não ter uma atividade, ou são amigos, estão casados há 30 anos e não querem mais sexo, isso não faz mal nenhum. Em sendo uma opção do casal, isso não tem companheirismo, não tem Tem problema que haver nenhum. essa mutualidade. Exatamente. Agora, quando ou a parceira quer, ou o homem quer e não consegue e não faz nada, a qualidade de vida vai lá embaixo.
Emocionalmente. Emocionalmente, Aliás, isso agressividade. influencia em muito tudo. também o índice de divórcio hoje em dia. A gente vê muito, inclusive no meio cristão, casais, porque falar de sexo no meio cristão, por incrível que pareça, ainda parece tabu para muitas pessoas, sobretudo para casais casados há mais tempo, né? Parece que não pode se tocar nesse assunto. Mas isso que o senhor está falando é muito sério e muito importante, porque é possível você melhorar o desempenho sexual. Nós estamos falando aqui de andropausa, o que tem tudo a ver com esse desempenho do homem, né? E que influencia também o seu relacionamento familiar ali com a sua esposa, conjugal. Então é muito importante procurar o profissional certo para ajudar a melhorar coisas que são possíveis de serem prevenidas ou remediadas, que são problemas disfuncionais, né? Isso é muito importante, Jean, porque a parte sexual é uma fisiologia do nosso corpo. Sim. É claro que você pode querer ou não, mas faz parte das nossas vidas. Então, hoje nós conseguimos tratar tudo. Hoje só fica com problema de ereção quem quiser. Se tiver um problema de hormonal, só vai ficar sem tratamento quem quiser. Porque nós conseguimos resolver tudo. Independente da idade, por exemplo, aquele vovô que é apaixonado com a esposa dele e tal, mas certamente ele até talvez tenha passado por um problema de próstata, uma cirurgia de próstata, retirada da próstata que fala, parece, que eu ouvi dizer que afeta inclusive, né, o desempenho. Ele consegue ter algum bom resultado com o tratamento lá na frente? Tudo. Eu costumo dizer, hoje só fica com problema de ereção quem quiser. Nós resolvemos tudo, independente da causa, desde psicológica, você falou em o câncer de próstata. Na realidade, a cirurgia para o câncer de próstata, ou os tratamentos para o câncer de próstata, podem levar à disfunção da ereção. Tá? Em torno de 40% a 45% dos homens que fazem algum tipo de tratamento, seja a cirurgia, seja a radioterapia, ficam com algum grau de disfunção erétil. Percentual alto, hein? Alto sim. Só que, o que eu sempre falo assim para os meus pacientes, quando a gente faz um diagnóstico de câncer de próstata, a gente vai indicar um tratamento, eu falo, bom, essa é a má notícia. A boa notícia é que se você ficar, eu curo em 100%. Isso é bom, já é uma motivação, né? Porque muitas vezes o cara ele entra na relação, ele já está com o problema do câncer. E ele entra falando, quer dizer, estou com câncer e ainda vou perder a minha parte sexual. Não, só se ele quiser. Então nós temos que louvar a Deus pela vida do senhor, porque Deus deu o senhor inteligência para ajudar a gente, né? Agora, deixa eu só fazer uma pergunta, tem um telespectador que ele fez uma pergunta, ele chama Alan Germano, e ele está nos assistindo, ele quer saber o seguinte: foi feito alguns estudos a respeito do medicamento natural para que o homem use? Isso é eficaz? Não é eficaz? Ou há algum estudo que vai ajudar? Para hormônio, hormonal, deve ser isso. hormonal. Hoje não existe natural, tipo planta, essas coisas. Existem alguns fitoterápicos. Os fitoterápicos, eles são muito aceitos nos países orientais, na Índia, na Ásia em geral. Aqui no Brasil, não é. Existem alguns trabalhos, mas existe uma coisa que chama-se efeito placebo. O que é isso? Você dá um medicamento que não tem efeito nenhum e a pessoa melhora. Simplesmente pelo fato dele se sentir estar sendo tratado. O problema é psicológico. Exatamente. Então, todos esses estudos com remédio para ereção, desses azul e tal, o efeito placebo, quer dizer, você dava um comprimidinho, que não tinha nada, tinha trigo dentro do remédio, 30% melhoravam a ereção, não estava tomando nada. Então, existe realmente o efeito placebo dos fitoterápicos. Agora, o que a gente considera realmente os tratamentos eficazes, quer dizer, se você tem uma baixa de testosterona comprovada, tá? Então eu tenho que ou te dar testosterona ou estimular a sua hipófise, que é uma glândula do cérebro, a produzir um hormônio que vai estimular o testículo a produzir a testosterona. Então, essa é a maneira eficaz realmente da reposição. Eu queria só fazer uma pergunta, já que estou falando dos remédios naturais, né? Um amigo meu pediu para perguntar. Meu tio, tá vendo? O tio dele é cheio de perguntas. Ele recebeu o WhatsApp aqui do tio dele agora ali. Se essas coisas dos famosos afrodisíacos resolve. Se comer amendoim resolve. Se comer não sei o que ajuda. Se essas coisas, sabe? Com casca, sabe por quê, né? Sabe essa crença popular? Cai a casca, você faz assim. Ainda bem que a câmera estava fechada aqui. Mas você sabe que tem essa crença popular, né? Crença popular, ovo de codorna, esses trem. Não, isso aí, na realidade, não existe nada. Me enganaram então a vida inteira. A vida inteira. Não, o que acontece? Tá vendo o malefício que o tio tá fazendo? É o tio que te deu ovo de codorna, ele tinha codorna em casa. Assim, não faz mal, tá?
Tá? Agora, você dizer que você vai comer 3 ovos de codorna e vai ter um desempenho sexual melhor, não tem sentido. Esses medicamentos, eles são à base de proteína. Se você faz uma dieta à base de proteína, se você se alimenta bem, teoricamente você tem menos chance de ter problemas de saúde e manter uma atividade sexual mais longeva, por mais tempo. Mas a ideia é dizer que antes de transar eu vou comer um gengibre, ou comer um ovo, tomar guaraná em pó, não, isso aí realmente não tem nenhum estudo comprovando isso. Agora, doutor Luiz, uma pergunta. Considerando aqui essa pesquisa e esses índices altos, né, e alarmantes também da não preocupação do homem, em considerar a linha do tempo, a nossa linha do tempo, como que deve ser o cuidado, de que forma ele deve ser estabelecido para a saúde do homem, considerando aí o mês Novembro Azul? A gente aproveita, o mês Novembro Azul, ele hoje é uma iniciativa mundial, tá? Começou como controle de próstata, como da mama de outubro, o mês rosa, começou o novembro, no mês de próstata. E a gente está tentando mudar isso um pouquinho, porque a saúde do homem não é só a próstata. É isso tudo que a gente está conversando aqui. Exatamente. É a parte da ereção, é a parte do desejo sexual, a parte do libido, do relacionamento, do casal. Então, e do emocional do homem, que é pouco difundido isso. Exatamente. Então, hoje nós estamos, o Novembro Azul está ultrapassando o limite de próstata, que a gente está aproveitando também para disseminar todas essas informações que vocês estão trazendo aqui, que aliás parabéns, porque realmente isso daí, para quem está assistindo, para o público leigo, muitas das vezes a primeira informação é essa. Sim. Só tem uma coisa ruim, vai sobrar muito ovo de codorna nas mercearias. Né? A baixa recessão. Mas vai melhorar a qualidade de vida do povo. Com certeza. O povo vai estar firme na igreja, sorrindo, todo mundo domingo na igreja. E hoje a gente tem uma outra coisa muito interessante também, que tanto a parte hormonal, a baixa de hormônio hoje, tem cada vez mais trabalhos demonstrando que a baixa de testosterona, ela pode estar relacionada com maior incidência de efeito de doenças cardiovasculares, com maior incidência de derrame cerebral. Então, aquilo que eu falei, quem tem uma baixa de testosterona controla menos a glicose, em geral não faz atividade física, em geral está com uma circunferência abdominal maior. Samanta de gordura. Essa gordura, hoje, a gente brinca, se você tiver que comprar uma balança ou uma fita métrica, compra fita métrica, porque essa gordura que está para fora, ela se reflete na gordura que está para dentro. Para o homem, abdominal. qual que é a medida correta? 102 centímetros. Até 102. E essa gordura abdominal é que se transmite para dentro do abdômen. É ela que vai aumentar a insulina, diminuir a insulina, a insulina, dando diabetes. É ela que vai aumentar triglicéridos, colesterol. Então, essa gordura, essa massa de gordura, ela reflete diretamente na saúde do homem. E essa massa de gordura está relacionada com o hormônio. Então quer dizer que a boa alimentação, exercício físico, tudo isso influencia também na questão da andropausa? Sem dúvida. Eu costumo dizer assim, o que melhora o seu coração, melhora o seu pênis e melhora o seu hormônio. Que legal. Eu queria fazer uma pergunta também. Uma telespectadora ligou, não deixou o nome. Ela compartilhou que ela é casada há 30 anos e há um tempo ela tem vivido isso com o esposo. O tratamento clínico ele já está fazendo, mas o emocional ainda não estabilizou. E ela, está no limite. Se o senhor indica, às vezes, um tratamento para trabalhar com os casais, como que seria? Porque ela não está dando conta. Isso aí, na realidade, é bastante individualizado, porque existe a terapia de casal, hoje existe um profissional que chama-se sexólogo, que faz a terapia sexual breve, quando é um problema, por exemplo, de ansiedade na hora da relação. O terapeuta de casal é quando há um problema de relacionamento, aí já não é um sexólogo. Então, na realidade, tem que se identificar qual é a causa e encaminhar para um tratamento da área de saúde. Com um profissional. Para um profissional, exato. Quer dizer, se você controlou a parte, se o seu marido está controlado a parte médica e a parte emocional ainda não está, então vamos seguir na parte, juntar as duas coisas. É um apoio multidisciplinar. O que, porque o programa, nós temos muitas mulheres que assistem também, e o senhor como médico, porque com certeza quando o homem chega ao consultório, ele já precisa, o senhor já faz um trabalho ali de estar restaurando a identidade, a masculinidade do homem. O que a mulher não deve fazer? Como podemos ajudar o nosso cônjuge, caso ele tenha uma questão dessa?
como a mulher pode agir? Então, peraí que eu vou gravar, viu, doutor? Peraí que eu vou gravar, porque eu preciso levar isso pra casa. Pede uma fita de presente para você levar uma cópia do Com programa. certeza minha esposa está assistindo. Ó, presta atenção, bota as meninas lá no outro quarto lá para prestar atenção. Isso aí é muito importante, Carol, pelo seguinte, você tem que entender que a maioria das vezes o homem não quer aquele problema, ele não está fazendo aquilo porque ele quer. Então, muitas das vezes ele está sofrendo tanto ou mais do que a parceira. E muitas das vezes a parceira acha que ele está fazendo de maldade, ou porque não gosta dela, ou porque não tem deseja outra. mais ela, E isso, a grande maioria das vezes, isso não é verdade. É o que eu vejo no meu consultório. Tá? Então, na realidade, e outro dado interessante é que muitas das vezes quem marca a consulta para o homem é a esposa ou a parceira. Tá? E o cara não quer ir e ela acaba, você vai, eu vou brigar com você. Aí o homem acaba indo por uma forçação da porque parceira. ele está amando da parceira. Da parceira. Então isso é muito importante, assim, a primeira coisa é conversar com o parceiro. Quando o problema é ao revés, o homem tem que conversar com a mulher e se está havendo esse tipo de problema em casa, converse. Qual é o problema? Você está ansioso? Está com problema? Não estou conseguindo, vamos marcar um médico. E aí é o grande problema, é a grande relutância entre o homem procurar o médico. Ele fica, às vezes, com um problema sexual 3 anos, 4 anos, até procurar uma ajuda. Tá? Isso é um absurdo. A mulher tem qualquer coisinha, ela vai no ginecologista. O homem, ele se afasta, como eu falei antes, ele acaba se afastando da mulher por medo de falar nisso. Então, o meu conselho é tentar conversar com o marido e marcar um urologista que mexa com essa área de É sexualidade. importante que ela vá junto ou não? É melhor ele sozinho? Depende do relacionamento dos dois. Se eles forem os dois juntos para os dois conversarem, tudo bem. Se for, eu já tive casal no consultório que chegava e a mulher ficava brigando com o cara o tempo todo. Então o cara se acuava mais. Vocês já tratam disso com liberdade lá na cama, com certeza vão poder tratar diante do urologista. Sim, exatamente. Então, se você conversa com o seu parceiro sobre isso, eu acho que o casal deve ir. Se há uma certa dificuldade de conversa entre o casal, inicialmente o cara vai sozinho e depois, se for o caso, se faz um trabalho em conjunto. Doutor Luiz, foi muito bom. Você quer perguntar essa gente? Quero fazer mais uma última pergunta aqui. Aqui nós falamos desses dados preocupantes de que quanto mais velho, preocupa-se menos com a saúde. Algo que é difundido aí, é informado para a gente, doutor Luiz, sobre a questão dos jovens fazerem uso, por exemplo, desses remedinhos azuis aí, para serem, por exemplo, na sua iniciada aí, na sua caminhada aí sexual aí, eles darem um bom cartão de visita. O que isso tem de maléfico aí e quais são as consequências disso na vida aí posterior desse jovem? E já emendo também a questão do uso excessivo de bebida alcoólica, de droga também. Que normalmente está associado, pode afetar alguma coisa. Então vamos começar. O uso de bebida alcoólica, energéticos, isso tudo em excesso é extremamente prejudicial. Não vou nem falar em drogas e fumo, que é altamente prejudicial, e isso se reflete com os anos também na parte sexual. Em relação aos medicamentos, aí nós vamos separar também em 2 partes, a de ereção e de desejo, de hormônio. Em relação à parte dos comprimidos para ereção, esses comprimidos não fazem mal do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico. Ele vai causar isso, vai causar o que... Não. O grande problema do jovem com esses medicamentos é porque, em geral, ele não precisa desses medicamentos. Ele quer, como você falou, melhorar a performance. Ele quer transar mais vezes numa noite, porque isso, para ele, as meninas vão achar que ele é o gostosão. Então, ele acaba usando esses medicamentos. E o que pode acontecer é a dependência psicológica. É o rapaz achar que só vai conseguir uma boa performance ao natural usando nunca aquele vai dar medicamento. certo. Sendo que ele é normal, ele não tem problema nenhum. Mas como ele quer ser um super-homem, entre aspas, ele usa esses medicamentos, tem uma performance melhor, e aí fica com medo. Então, eu vou ter que tomar sempre. Porque se eu estou conseguindo 3 numa noite, com remédio, sem o remédio vai ser só uma. Sabe de nada, inocente, esse menino aí. Então, e a parte de hormônio, aí é um problema mais sério. O hormônio, quando bem indicado, ele é extremamente benéfico. Tá? Nos homens que têm baixa de hormônio. Então a gente tem formulações injetáveis, a gente tem formulações debaixo da axila que a gente pode usar o hormônio. E aí está bem indicado, ok, o homem tem sintoma, baixa de hormônio, maravilha, vai mudar a vida do casal. Então essa baixa de hormônio também pode acontecer no jovem. Não, pode, mas é raro. Mas eu quero dizer ao contrário, é um jovem que não tem baixa de hormônio e vai para as academias e começa a tomar hormônio para fazer músculo.
Aí é outro essa é problema, perigosa. né? Aí é o perigo, porque aí não há indicação de dar hormônio. Sim. Então eu tô dando um nível acima do normal. Quando eu dou a testosterona para um homem que tem baixa de testosterona, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a testosterona dele para o normal. Sim. Se o cara tem uma testosterona normal e eu dou testosterona em cima, ele está indo para cima do normal. Quer dizer, se o caminhãozinho dele aguenta 100 quilos, ele está botando 500 quilos no E caminhão. isso vai estourar em algum momento A alguma conta coisa. vai chegar, né? Bom, foi muito bom ter o senhor com a gente aqui, viu? A gente Obrigado. agradece, foi um papo divertido, muito inteligente. Né? E a gente realmente fica feliz de poder levar aos homens, né? E às mulheres também, em Isso, consequência, claro. né? Informações que podem melhorar. Porque aqui é o seguinte, nós somos todo mundo crente, mas a gente preocupa com o espírito, com a alma e com o corpo, né? Porque afinal de contas foi Deus que criou o sexo, foi Deus que criou o libido e nós precisamos realmente de melhorar cada dia. Obrigado, felicidades para o senhor. Obrigado. Obrigada.